Olá, estou com Lorena Carvalho, minha orientanda. Ela elaborou uma monografia chamada Uma abordagem de gênero na educação financeira. A Lorena acabou de terminar o curso em Ciências Contábeis na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma das atividades é a elaboração da monografia e o trabalho de conclusão de curso. E a Lorena resolveu estudar a vida financeira das mulheres e vai explicar agora para a gente alguns pontos desse trabalho científico. Então, Lorena, por que uma monografia em finanças pessoais e ainda mais essa temática das mulheres? Bom, finanças pessoais, porque foi a minha porta de entrada dentro de ciências contábeis, sempre foi uma paixão para mim. Então resolvi sair por onde eu entrei, só que levando comigo uma bagagem maior. E a temática mulheres, suas diferenças e necessidades sempre me intrigou muito. E depois de uma conversa que a gente teve a respeito do tema da minha monografia, eu vi que seria uma grande oportunidade de estudar mais e responder muitos dos porquês que ainda existiam dentro de mim. Está clara na sua monografia a questão do empoderamento feminino de modo geral, e especificamente no caso das finanças pessoais. Como que a vida pode ser melhor para as mulheres por causa das finanças pessoais? Eu acredito que quando você tem as suas finanças em ordem, você fica dono da sua própria vida. Você pode se aventurar ou desistir de qualquer plano sem ter medo e sem depender de ninguém. E no cenário nacional, como é que está a educação financeira aqui no Brasil? Eu acredito que a educação financeira no Brasil é fraca, de uma forma geral. Não nos é ensinado a lidar com dinheiro, nem nas escolas. E as famílias que possuem um excedente financeiro, a maioria delas investe na poupança, o que evidencia a falta de informação. Então tá, mas apesar disso, como é que vai fazer as mulheres com conhecimento financeiro menor do que os homens? Bom, eu acredito que o motivo disso, a razão dessa diferença, é que o universo financeiro é muito masculinizado, ainda. E como os homens são tidos como os provedores, eles que são ensinados a lidar com dinheiro desde sempre. Sim, e como é que você lida com essa informação dentro do seu trabalho? Bom, no meu trabalho eu mostro duas coisas, né? Eu mostro que não só os homens têm mais conhecimento financeiro do que as mulheres, como eles também têm mais acesso aos produtos financeiros do que elas. E isso não é só no Brasil e na América do Sul, mas em todos os continentes. Tem dois gráficos no meu trabalho que evidenciam essa pesquisa, um da OCDE e o outro da World Bank Group. Ok, e em relação a essa mudança especificamente? Bom, a mudança já está acontecendo. O que a gente precisa fazer é torná-la mais rápida. As mulheres já estão presentes na sala de aula, já estão mais presentes em sala de aula, e elas, inclusive, possuem melhores rendimentos do que os homens. E o que não só as mulheres precisam, mas a sociedade como um todo, é tornar esse cenário binário que a gente vive hoje, a gente precisa fazer com que ele deixe de ser cultural. E conversas como essas, esclarecedoras, elas são altamente ricas e têm grande potencial de mudança em cima delas. No caso específico de um relacionamento com um parceiro, percebemos que a carga de trabalho em casa, principalmente quando é o caso de haver filhos, ainda é maior para as mulheres. Isso, de certa forma, contribui para um comprometimento tanto da vida acadêmica quanto da vida laboral. Como as mulheres devem lidar com isso? Bom, eu acredito que não existe uma receita. O que deve haver nos lares é uma divisão das tarefas. Você associar, hoje em dia, que cuidar dos filhos, educar os filhos e cuidar da casa é uma tarefa feminina, isso é muito retrógrado. E deve haver essa mudança justamente para que as mulheres possam concorrer a vagas no mercado de trabalho sem desigualdade com os homens. Bom, Lorena, as mulheres vivem mais do que os homens, ganham menos, além disso, gastam mais com saúde. Como que a educação financeira pode ajudar a compensar essas variáveis que requerem da mulher resultados financeiros melhores? Eu acredito que essa é uma equação difícil de resolver. Inclusive, esse foi um dos motivos que me fez seguir nessa temática de educação financeira voltada para as mulheres. Os homens já lidam com dinheiro há muito mais tempo, enquanto que só foi permitida a inserção das mulheres no mercado de trabalho nos anos 60. E juntamente com o direito delas terem um CPF e uma conta bancária. Enquanto essa luta não ganha voz e não se materializa, acredito que o grande companheiro, o grande apoio das mulheres para conseguir resolver essa equação difícil é justamente o planejamento financeiro, onde coisas simples como o trio acompanhamento, planejamento e controle dos gastos podem auxiliar bastante.
Bom, Lorena, por conta do caminho percorrido por você para realizar esse seu trabalho e das pesquisas que lhe fomentaram com informação, porque você consultou vários artigos, dando um novo enquadramento da posição e do comportamento da mulher na sociedade, que tipo de mensagem você quer deixar para o público feminino e, por que não dizer, também para o público masculino? A minha conclusão é que para que esse cenário mude, são necessários a junção de 3 fatores. O primeiro é que os governos precisam de políticas públicas sobre o tema educação financeira. O segundo é que as empresas precisam de políticas de inserção das mulheres no seu quadro de funcionários, e inclusive, principalmente, nos altos cargos. E o terceiro é que os homens precisam ser aliados nesse movimento. A luta das mulheres por uma igualdade de gêneros é muito antiga, e o que a gente precisa fazer é continuar empoderando elas para que essas pautas femininas venham cada vez mais à tona. A mensagem final é que só a educação ela tem o poder da transformação, e que quem ganha com isso não são as mulheres, é a sociedade como um todo. Essa não é, de fato, uma guerra de sexos. Nesse bate-papo, a gente teve uma pequena ideia de como esse brilhante trabalho aqui da Lorena abordou essa questão importante das finanças pessoais na vida das mulheres. Como que algumas desigualdades podem ser diminuídas através da técnica da educação financeira. Lorena, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Muito sucesso profissional e, para todo mundo, um abraço até uma próxima vez.